Atenção! Logo após a finalização deste vídeo, Trump reduziu drasticamente seu ultimato. Agora o Kremlin não tem mais 50, mas apenas 10 dias. Quero garantir que a essência e o significado do que direi a seguir permanecem válidos. Aqui, analiso não apenas o prazo final, mas também as declarações-chave, a situação das armas, sanções e negociações. Então vamos assistir a tudo isso sobre o que é mais importante. Algumas semanas atrás, em 14 de julho, Donald Trump, em uma reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse algo que muitos especialistas já consideram uma reviravolta radical na política externa do presidente dos Estados Unidos em relação à Rússia. Ou pelo menos deu início a ela. Já não havia mais aquelas declarações tradicionais de elogio e até de bajulação em relação a Putin, sem uma condenação direta ao ditador do Kremlin. Trump deixou claro que está extremamente decepcionado com os resultados das negociações anteriores com Moscou, ou melhor, com a sua quase total ausência. O presidente americano declarou que os Estados Unidos vão impor sanções secundárias de 100% contra a Rússia e seus parceiros comerciais. Se em cerca de 50 dias não houver um acordo de cessar-fogo na Ucrânia. E naturalmente essa declaração imediatamente agitou o mundo inteiro, especialmente a Ucrânia. Todos começaram a pensar e especular sobre o que significa mais uma declaração contundente do papai Donald. Afinal, ele fez várias nos últimos meses. Hoje vamos analisar detalhadamente o ultimato de Trump. O que são essas ameaças simples? Os últimos avisos ao anão do Kremlin? Ou será o primeiro sinal de uma mudança radical na política externa dos Estados Unidos? Seria um possível reconhecimento de que não se pode fazer nenhum negócio sério com a Rússia ou apenas mais um elemento do jogo político? Ucrânia. A ajuda à Ucrânia vai continuar e em quais condições? E claro, vamos tentar prever o que exatamente vai acontecer. Ao final desse período de 50 dias, vamos fornecer apenas uma análise dos acontecimentos que seja o mais clara e equilibrada possível. Meu nome é Semyon, do canal Mega Show TV. Vamos ao que interessa. Por que exatamente 50 dias? A primeira coisa que chama a atenção é, na verdade, esse prazo estranho, 50 dias. Por que não 30 ou 100 dias? Se contarmos exatamente a partir de 14 de julho, o prazo final cai em 2 de setembro, o que por si só já é um marcador extremamente significativo. Qual a importância dessa data? Vou explicar um pouco mais tarde, se olharmos para a situação da forma mais simplificada possível. O prazo de 50 dias veio de uma informação privilegiada dos Estados Unidos baseada na agência Axios. De acordo com suas fontes, durante a última conversa telefónica entre Trump e Putin, o ditador mais uma vez recusou terminantemente cessar fogo e afirmou abertamente que nos próximos 60 dias pretende avançar na Ucrânia para alcançar as fronteiras administrativas das regiões incluídas na Constituição russa. Essa conversa aconteceu em 3 de julho. Se contarmos a partir dessa data, mais uma vez chegamos ao dia 2 de setembro. Assim, à primeira vista, pode parecer que Trump de fato deu a Putin sinal verde para que ele, antes do início do outono, conquiste as regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Segundo os propagandistas do Kremlin, os objetivos da operação militar especial teriam sido alcançados. Acontece que o presidente americano mais uma vez cedeu e deu carta branca ao agressor, deixando a Ucrânia à própria sorte, sem qualquer apoio. Não é bem assim. Patriotas salvadores. A última pergunta já foi respondida na conversa com Rutte. Em 14 de julho, Trump anunciou que 17 sistemas de defesa Patriot seriam enviados à Europa, com parte indo imediatamente para a Ucrânia. Claro, isso gerou uma discussão acalorada sobre se ele estava se referindo ao número de baterias ou apenas aos lançadores. Quantos e quais itens a Ucrânia receberá? E quantos mísseis os Estados Unidos fornecerão? O último aspecto é crucial, já que é público que os estoques de mísseis de defesa aérea da Ucrânia acumulados nos anos anteriores estão se esgotando rapidamente. E a produção deles, no mínimo, não tende a aumentar significativamente. Por exemplo, durante todo o ano de 2024, o complexo militar industrial americano conseguiu produzir não mais que 650 mísseis para os sistemas Patriot. Além disso, a maior parte deles não foi para a Ucrânia, mas sim para necessidades internas e também para apoiar seu aliado estratégico, Israel. Aliás, algumas palavras sobre o fator israelense. Ele também impacta volumes e ritmo do fornecimento de armas à Ucrânia. A guerra de 12 dias com o Irã, que terminou recentemente, esgotou seriamente os arsenais americanos. Como dizem os especialistas, os Estados Unidos gastaram até 20% de todas as suas munições para sistemas antimísseis nesse conflito.
Para recuperar o potencial anterior, como você pode imaginar, vai levar tempo. Falando de forma mais específica, segundo os dados mais recentes, a Ucrânia receberá 5 sistemas Patriot. De qualquer forma, é o que diz o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, porém não diretamente dos Estados Unidos, mas da Alemanha. Em troca, a Alemanha receberá baterias antiaéreas novinhas direto dos estoques americanos. No entanto, esse esquema exige tempo, pelo menos alguns meses. Não há informações detalhadas sobre a quantidade de mísseis Patriot. Afinal de contas, é segredo militar, mas o verdadeiro sentido da declaração de Trump não está na quantidade de Patriots. E nem mesmo na velocidade com que serão entregues à Ucrânia, mas sim no próprio fato de que eles serão fornecidos. Afinal, há apenas algumas semanas, diante da suspensão da ajuda militar à Ucrânia, não só os propagandistas do Kremlin, mas também publicações ocidentais bastante respeitáveis escreviam seriamente que Trump, por assim dizer, havia abandonado o assunto, se afastado da guerra, entregado à Ucrânia ou, pior ainda, supostamente feito um acordo secreto com Putin. E que em breve os Estados Unidos pressionariam fortemente Kiev para forçar as autoridades ucranianas a aceitar as condições russas para o fim da guerra. Mas agora ninguém mais fala sobre isso, nem mesmo na Rússia. Vamos também não esquecer que todas aquelas armas americanas, munições e equipamentos que estão sendo fornecidos agora para a Ucrânia, isso não passa de restos da ajuda de Biden, ou melhor, restos daqueles 61 bilhões de dólares pelos quais o Congresso votou ainda em abril do ano passado, mas já se passou mais de um ano. O apoio de Biden deve terminar já em agosto deste ano, no máximo em setembro, e nenhuma outra decisão sobre ajuda futura à Ucrânia foi tomada. E aí Trump fez sua jogada para o mundo todo. Os Patriots prometidos causaram um efeito de barragem rompida e demonstraram que o novo presidente americano não desistiu, mas está pronto para continuar apoiando a Ucrânia. Tudo tem seu preço. É verdade que em todo esse barril de mel há, claro, uma colher de alcatrão e não apenas uma. Infelizmente, os Estados Unidos não vão mais apoiar a Ucrânia de graça. Isso já ficou claro de forma definitiva e irrevogável. Trump disse exatamente isso. Nós vamos produzir armamentos, mas quem vai pagar por eles serão eles, e não nós, referindo-se aos países da Europa. Continuando. Durante a conversa com o mencionado secretário-geral da OTAN, Rutte, ele esclareceu que os Estados Unidos vão enviar seus sistemas Patriot para a Europa mediante pagamento e que eles poderão transferir suas próprias armas semelhantes. Especificamente, citando o presidente americano, nós vamos produzir as melhores armas, enviá-las para a OTAN e eles poderão repassá-las para um terceiro país. E como a conversa acontecia no contexto da continuação da ajuda à Ucrânia, fica claro sem palavras a quem Trump se referia como terceiros países. Dessa forma, torna-se realidade aquilo de que se falava praticamente desde o momento em que se souberam os resultados das eleições nos Estados Unidos, que o novo presidente vai transferir o peso do financiamento da guerra para a Europa. No entanto, até recentemente, muitos, especialmente na Ucrânia, esperavam que Trump, mesmo relutante e resmungando, acabasse apoiando a concepção de Biden. Continuaria a oferecer ajuda gratuita via subsídios ou, alternativamente, ajuda militar pelos Estados Unidos ao fundo criado após o acordo de recursos. Ou seja, praticamente de graça para a Ucrânia e países europeus, mas não é o caso. O presidente americano exige dinheiro vivo e, para ele, pouco importa quem exatamente vai pagar pelo produto. A Ucrânia, com a economia em ruínas, e os países europeus, cujo poder econômico e produção militar industrial ainda são bem menores que os dos Estados Unidos. Mas esse é o Trump, gostemos ou não, e teremos que lidar com esse fato lamentável pelo menos até o fim do seu mandato de 4 anos. Mas tem mais uma coisa. Os Estados Unidos continuarão fornecendo à Ucrânia de forma totalmente gratuita informações, dados de inteligência e, principalmente, dados de reconhecimento por satélite, pois sem eles o sistema de alerta de ataque com mísseis simplesmente não funcionaria. Nesse caso, nem mesmo sem sistemas Patriot ajudariam. Hoje, podemos afirmar com confiança que os olhos e ouvidos da América seguem na Ucrânia e, apesar do que digam, isso tem grande valor. A Ucrânia receberá armas de longo alcance? Dias antes de 14 de julho, várias agências ocidentais relataram que, decepcionado com negociações com Putin, Trump preparava novas armas como mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Além disso, discutiu-se a possibilidade de fornecer não apenas os já conhecidos mísseis ATACMS, que alcançam até 300 km, mas também mísseis ar-terra com alcance de voo de 800 km e até mesmo mísseis de maior alcance como os Tomahawk, capazes de voar distâncias de 1.000 a 2.500 km.
Se entregues à Ucrânia, essas armas permitiriam às forças armadas ucranianas atingir Moscou, São Petersburgo, o Volga e até além dos Urais. Isso é super tecnologia. Mas na verdade ainda não vale a pena comemorar antes da hora. Na sua conversa com Rito, Trump mencionou apenas os Patriots, mas ao mesmo tempo não negou a possibilidade de fornecimento de armamentos de longo alcance no futuro. E aqui são possíveis duas opções. A primeira versão é que Trump não quer fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, temendo escalada com a Rússia e até risco de confronto nuclear. E a segunda é que Trump já decidiu fornecer mísseis para a Ucrânia, mas quer fazer isso de forma secreta. Como Biden fez com os ataques MS, só depois Moscou enfrentou o fato consumado quando seus aeródromos, campos de treinamento e depósitos viraram ruínas fumegantes. As sanções estão sendo paralisadas e a situação é semelhante em relação à futura imposição de sanções americanas. Não vou me deter especialmente no já bem conhecido projeto de lei sobre tarifas de 500% preparado pelo antigo amigo e lobista da Ucrânia, o senador Lindsey Graham. Só vou dizer uma coisa. Caso fosse aprovado, ele atingiria muito seriamente os países que mantêm comércio intenso com a Rússia e, em primeiro lugar, a China e a Índia. No entanto, Trump decidiu segurar um pouco as rédeas na travessia. Naquela mesma época, em 14 de julho, ele declarou que estava impondo novas tarifas contra Moscou. Se em 50 dias não houver um acordo de cessar-fogo, essas sanções secundárias serão aplicadas em 100% contra os parceiros comerciais da Rússia. Não serão 500%, mas sim 100%. Ao mesmo tempo, o chefe da Casa Branca imediatamente explicou sua posição. Segundo ele, tarifas de 100% podem ser impostas mesmo sem uma lei que ainda precisa ser aprovada pelas duas casas do Congresso. Trump acredita que tanto as tarifas de 500% quanto as de 100% terão o mesmo efeito. Por sua vez, Ryuta, que estava presente na reunião, afirmou que se estivesse no lugar de Putin e ouvisse o que Trump planeja para esses 50 dias, pensaria em sentar à mesa de negociações. Bem, é um comentário sensato, não importa o que digam. Para a Ucrânia, sanções secundárias de qualquer tipo e quantidade são sempre um benefício, porque elas, de qualquer forma, minam as capacidades da Rússia de exportar seus recursos energéticos. Afinal, sem os dólares obtidos com o petróleo e o gás, o financiamento contínuo da guerra e o apoio à economia social, a estabilidade econômica dentro do país simplesmente se tornarão impossíveis. O principal é que as sanções adotadas realmente funcionem, e para isso é preciso bloquear ao máximo todos os possíveis canais de evasão. No entanto, nessa situação, não há como prescindir de uma posição consolidada do Ocidente. Terceira rodada de Istambul. Já mencionei várias vezes que Trump deu um prazo de 50 dias não por acaso, mas para que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia fossem intensificadas. O objetivo dessas negociações era um cessar-fogo e, futuramente, o congelamento dessa guerra sangrenta e longa. Infelizmente, as duas rodadas anteriores das negociações em Istambul, que aconteceram em 16 de maio e 2 de junho, não trouxeram resultados significativos. Além disso, elas simplesmente chegaram a um impasse, tudo por causa da posição teimosamente obstinada da delegação russa, ou melhor, de quem dava as ordens para eles de cima. Afinal, o chefe formal dela, esse pseudo-historiador e propagandista medíocre Vladimir Medinsky, certamente não é capaz de agir diplomaticamente por conta própria, apenas repete cegamente as ordens que recebe do Kremlin. Para ser objetivo, as rodadas anteriores de negociações na Turquia não foram totalmente infrutíferas. Graças a elas, mais prisioneiros voltaram para casa nos últimos 3 meses do que nos 3 anos anteriores. Além disso, os restos de centenas de defensores ucranianos puderam ser enterrados dignamente, mas nada mais. Nenhuma questão de caráter geopolítico foi resolvida. E tudo isso porque o projeto de memorando para a resolução do conflito, apresentado por Medinsky e sua equipe, é na verdade um ultimato com condições obviamente impossíveis de serem cumpridas e absolutamente humilhantes para a Ucrânia. Lembro especialmente que a Ucrânia, em seu projeto de memorando, propõe primeiro declarar uma trégua prolongada e só depois discutir em mais detalhes as condições de paz. Já a Rússia exige, para cessar fogo, ou a retirada das forças armadas da Ucrânia das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, ou a assinatura do chamado roteiro, que incluiria a retirada das tropas ucranianas. A famosa desnazificação e desmilitarização, com a obrigatoriedade de limitar o número das forças armadas da Ucrânia e a proibição dos partidos nacionalistas. A renúncia oficial de todos os territórios anexados pela Rússia, incluindo a Crimeia, além do status neutro e não nuclear da Ucrânia, o cancelamento de todas as sanções impostas desde 2014 e assim por diante. O que mais há para comentar aqui? Essas são condições reais de capitulação da Ucrânia, ainda que disfarçada, mas mesmo assim, capitulação.
A aceitação incondicional de todas essas condições significaria não apenas um enfraquecimento radical da capacidade de defesa da Ucrânia, mas também um conflito civil interno garantido que no futuro poderia facilmente levar ao colapso da estatalidade ucraniana. E Moscou teria conseguido por meios híbridos aquilo que já não consegue alcançar pelo caminho militar há 4 anos. E então, em 23 de julho, aconteceu a tão aguardada terceira rodada das negociações de Istambul, que durou pouco mais de 40 minutos, nada surpreendente. A Ucrânia propôs, sem dúvida, um cessar-fogo em toda a linha de frente. Até o fim do verão, organizar um encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin para discutir um acordo de paz definitivo. Mas a delegação russa, na prática, respondeu a essa proposta construtiva com uma recusa categórica, disfarçando-a com várias propostas estranhas, destinadas exclusivamente a prolongar ainda mais as negociações. Entre elas, a formação de grupos de trabalho para questões políticas, humanitárias e militares, que funcionariam em formato online, além da introdução na linha de frente da prática de tréguas curtas de 1 ou 2 dias para recolher os feridos e mortos. Em resumo, pode-se afirmar com certeza que as negociações mais uma vez chegaram a um impasse. Putin e sua gangue de chequistas estão absolutamente certos da própria vitória militar e, por isso, nem sequer tentam buscar pontos em comum ou chegar a um compromisso. As posições da Ucrânia e da Rússia continuam diametralmente opostas. E novamente, 3 de setembro, como já mencionei, os 50 dias de Trump terminam em 2 de setembro e essa não é uma data qualquer, é o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Lembro aos espectadores que a guerra mais terrível da humanidade não terminou em 8 nem 9 de maio de 1945, como pensam muitos criados no espírito soviético. A rendição da Alemanha significou apenas o fim da guerra na Europa, enquanto na Ásia os combates continuaram até a rendição do Japão, que ocorreu, como vocês entenderam, em 2 de setembro de 1945. Voltando ao nosso assunto, não se sabe ao certo se Donald Trump calculou o seu prazo para coincidir com essa data ou se foi aconselhado por alguém da Casa Branca. E se isso for apenas uma coincidência, ela é mais do que simbólica, além de poder ter um significado bastante prático. A questão é que a editora britânica mais respeitada publicou o insight em 18 de julho que no dia seguinte, após os 50 dias de Trump, em 3 de setembro, a China celebrará solenemente o 80º aniversário da vitória. Em Pequim, na Praça Tiananmen, que aliás é uma das maiores do mundo, será realizado um grandioso desfile militar. E o mais importante é que Xi Jinping convidou Putin e Trump para essa celebração e alguns dias depois os lados americano e russo confirmaram o convite. Até agora só se sabe que o anão do Kremlin irá ao desfile em Pequim, assim como Xi foi a Moscou em 9 de maio. Então isso será uma resposta da Rússia, ainda mais porque uma visita de retorno desse tipo é exigida pela etiqueta diplomática. E como se sabe, Putin é extremamente suscetível a essas coisas, sendo um homem impregnado até os ossos com tradições soviéticas junto com o chauvinismo imperialista. Ele certamente não vai perder a celebração da vitória. Já com Trump, ainda não está claro. Até a preparação deste vídeo, não havia confirmação oficial de sua visita a Pequim. Aliás, escreva aí se já saiu ou não agora. Mas a principal questão é, o que vai acontecer se esse possível encontro entre os três realmente acontecer? Teóricos da conspiração, propagandistas e especialistas pouco qualificados voltam a falar sobre uma nova conferência de Yalta. Sobre o fato de que 3 velhos vão novamente dividir o mundo em zonas de influência, como fizeram em 45. Não vou discutir essas fantasias. Para isso tenho um vídeo separado, onde expliquei detalhadamente e de forma simples porque uma Yalta 2.0 global atualmente é simplesmente impossível. Se formos fazer uma previsão com base no bom senso, um possível encontro entre Trump, Xi e Putin só pode trazer resultados reais se houver algum tipo de acordo prévio. Por enquanto, nada indica que esse cenário vá se concretizar, devido à posição teimosamente obstinada do Führer de Moscou e à tática astutamente paciente do secretário-geral chinês. Embora uma reunião desse tipo, por si só, pudesse servir como um sinal para o mundo inteiro de que a América ainda é forte e continua relevante. E o apoio econômico contínuo de Pequim a Moscou, no final das contas, pode acabar trazendo grandes problemas para a China, afinal, as sanções ainda não foram suspensas. E o que vai acontecer depois? Se eu responder da forma mais breve possível, após o prazo de 50 dias a guerra continuará, sem dúvida alguma, e talvez até ganhe novo fôlego, especialmente se a Ucrânia receber os pacotes de ajuda de Trump. Claro, não será de graça.
De qualquer forma, o agressor não demonstra de maneira alguma o desejo de alcançar sequer um cessar-fogo e continua avançando praticamente em todas as direções da linha de frente. Tenho uma postura extremamente cética em relação às negociações, ou melhor, à possibilidade de sua continuação. É bem possível que aconteçam a quarta, quinta e sexta rodadas de negociações, mas onde elas acontecerão, em Istambul, ou na mesma Jeddah, ou em Riad, isso já não tem importância fundamental. É provável que as delegações russa e ucraniana concordem com nova troca de prisioneiros e corpos. Também é possível que a Rússia devolva algumas das crianças que foram deportadas à força em 2022, ou seja, apenas questões puramente humanitárias e nada além disso. E isso não é nada surpreendente, pois para que negociações desse tipo tenham sucesso, é necessário que pelo menos um de 3 fatores funcione. Deve haver pelo menos uma aproximação mínima das posições das partes em conflito, o que criaria uma base para um compromisso futuro. E Putin não pretende ceder nem mesmo em pequenas coisas, estando firmemente convencido do iminente colapso da frente e da derrota militar da Ucrânia. E todos os fontes confirmam esse clima de vitória no Kremlin. Ou deve ocorrer o esgotamento dos recursos de um dos lados ou de ambos para que os Estados em conflito entendam a falta de perspectiva em continuar as hostilidades. E então a fase quente da guerra poderia facilmente se transformar em fria, como aconteceu na época da Guerra da Coreia. E a terceira opção é a derrota militar completa de um dos lados. Aqui eu nem tenho o que comentar, até porque a situação atual na linha de frente não mostra nada parecido nem no futuro próximo. Afinal, para ocupar pelo menos aquelas regiões que Moscou incluiu unilateralmente em sua Constituição, não basta um grupo de mercenários, é necessária uma nova mobilização parcial. E mesmo assim, não é certo que isso ajude, porque para conquistar a tão desejada Kherson é preciso atravessar um dos rios mais largos da Europa. Sem os Chernotsvetniki aqui, isso não será possível e Putin sabe disso. Resumindo, o que temos até o momento em termos práticos. O próprio prazo de 50 dias dado por Trump tem mais um efeito de marketing, porém sua decisão de fornecer armas à Ucrânia no futuro já não deixa dúvidas. Não nas melhores condições, mas mesmo assim, diante dos nossos olhos, está-se formando um novo esquema de apoio à Ucrânia que, ao que tudo indica, funcionará nos próximos anos. Os Estados Unidos produzem, a Europa paga, a Ucrânia recebe. Apesar de todas as suas deficiências, ela ainda garantirá a sobrevivência contínua do Estado ucraniano e a continuação da luta contra a horda de Moscou. Também é bastante possível a introdução de sanções secundárias que, muito provavelmente, poderão criar uma divisão entre Putin e os países do chamado Sul Global. Assim, garantir e enfraquecer o poder econômico de Moscou. Quanto às negociações entre a Rússia e a Ucrânia, elas provavelmente continuarão, mas sua eficácia real será próxima de zero. As posições das partes continuam distantes e o processo de negociação é dificultado pelas ações militares em andamento e pela desconfiança mútua. No curto prazo, o cenário mais provável é a continuação de um diálogo limitado sobre questões humanitárias, mantendo o impasse nos principais aspectos políticos e militares. Para que haja progresso, será necessário ou uma mudança significativa na situação militar ou um envolvimento mais ativo de um mediador internacional-chave como os Estados Unidos, ou então uma mudança na filosofia política do Estado russo. No entanto, isso por enquanto pertence apenas ao campo da fantasia. Bem, é isso. Muito obrigado a todos os patrocinadores do canal pelo apoio financeiro e também a todos os espectadores por assistirem a este vídeo até o final. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!